Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, né? Hoje a gente vai dar continuidade sobre o tema morfologia vegetal. Nós vimos na aula passada, falamos de raiz e caule, né? Hoje nós vamos falar de folha, flor e fruto, estrutura foliar, estrutura floral e estrutura frutífera, beleza? Tá bom? Hoje aqui no cenário novo, meu quarto novo improvisado, então tente não reparar que está bagunçado e estranho. Mas bom, beleza, vamos lá. Aqui, pessoal, vou abrir aqui a apresentação. Beleza. Folhas. Então, o que que o ônibus passando aí? Tá. O que que vem a ser, então, pessoal? A estrutura foliar, né? Ela é uma parte, é um órgão, né? Uma estrutura do vegetal que se adaptou para as seguintes funções: transpiração, né? Que é a troca de água com o ambiente; gutação, que é o jeito que a folha ela perde, quando tem excesso de água, ela perde essa água através de gotas. Muita gente confunde esses dois, tá? Transpiração com gutação. Tanto na transpiração quanto na gutação, você vai ter perda de água. Mas quando a gente fala em transpiração, né, você está falando de passagem por estômatos. Quando você fala de gutação, você está falando da passagem de água por hidatódios, tá? Então a estrutura que vai ter essa passagem de água é diferente. A folha também é responsável pela respiração, tá? Através dos estômatos, vai ser a troca dos gases com o ambiente, né? Os gases respiratórios, e a fotossíntese, que é o jeito que a planta se nutre, né? A produção, então, do açúcar, da glicose, que vai nutrir a planta. Bem, pessoal, as folhas, elas são classificadas da seguinte maneira: folhas perenes, que são aquelas folhas que elas persistem o ano todo, né? Então você vai ter todos os períodos do ano, você vai ver aquele vegetal apresentando folhas verdes, folhas íntegras, né? Já a gente sabe que em algumas situações, em alguns ambientes, não é como no nosso país, mas a gente já viu na televisão, em filmes e tudo mais, que tem lugares onde as estações do ano elas são bem definidas, e as folhas elas caem, né? E para esses tipos de vegetais onde as folhas vai ter um período do ano que elas caem, o vegetal ele fica, a gente chama de nu, né? Fica nu de folhas, ele fica sem folhas, elas são chamadas de vegetais caducos, né? Como é o caso da macieira, tá? Que ela vai ter ali, então, no período do ano onde tem baixa oferta de luminosidade, né? Onde o sol não oferece muitos raios solares para a realização da fotossíntese, compensa para a árvore perder essas folhas. Então ela perde as folhas até para evitar a perda de água, tá bom? Então, no momento que essas folhas caem, pessoal, ele rompe uma parte da folha chamada bainha e ela se desprende do caule, tá? Então, acompanhe no slide. Nesse momento, a gente vai ter a formação de uma chamada camada de abscisão. A camada de abscisão, ela é como se fosse uma cicatriz ali da queda da folha do caule da árvore, tá bom? Então, ó, uma folha completa, pessoal, ela possui as regiões chamadas limbo, pecíolo, bainha e estípula, tá bom? A gente vai ver a função aqui de cada uma dessas estruturas. Só o limbo, ó, aqui, eu até trouxe uma folhinha aqui para a gente ver. O limbo é também chamado de lâmina da folha, que é toda essa região aqui, ó. Cadê? Vou pegar aqui. Pessoal, vai ser aquela parte do vegetal onde você vai encontrar as nervuras, né? Elas vão ser bem visíveis aqui, que são esses lânios aqui, ó, da folha, são as nervuras, tá? Vai ter uma extremidade livre, que vai ser o ápice dela aqui, ó, e uma extremidade presa ao pecíolo, que vai ser aqui a base da folha, tá bom? O limbo pode ser dividido em diversas partes, possuem aspectos de pequenas folhas denominadas folíolos, sendo, no caso, chamado de folhas compostas.
É o seguinte, pessoal, a gente vai ter uma folha simples quando o limbo, ele é... Limbo, ó, lembrando, é essa parte da lâmina aqui, tá? Quando o limbo, ele é contínuo, a gente chama folha simples. Porém, a gente vai ter umas situações, eu arranquei aqui umas folhas do meu quintal, que essa folha, ela não é contínua. Essas folhas, elas são divididas em pequenos folíolos. Aqui nós damos o nome de folha composta, tá bom? Quando o limbo ele não é contínuo, a gente chama de folha composta. Quando o limbo é contínuo, a gente chama de folha simples. O limbo, pessoal, é a parte que não só vai encontrar as nervuras, como também você vai encontrar a zona fotossintética. A concentração maior de clorofila do vegetal vai estar na folha, tá bom? E é aqui também que você vai ter os estômatos responsáveis pela evapotranspiração do vegetal, beleza? O pecíolo, olha aqui, ó, acompanha aí na imagem, está marcado o pecíolo. O pecíolo é a região cilíndrica e flexível que sustenta as folhas. Então, essa haste, eu até arranquei aqui, não vai estar aqui nessa, a haste, pessoal, que prende a folha, que a porção da base da folha, quando termina, começa essa haste, ela é chamada, então, de pecíolo. Ela é flexível e serve justamente o quê? Para sustentar a folha, tá bom? Aí logo abaixo dela nós vamos ter a bainha, que é essa região mais achatada, tá vendo? Depois que terminou aqui, eu arranquei, ainda era só o pecíolo, não chegou a vir nada da bainha da folha. Mas olha aí, na imagem você está vendo uma folha com a bainha. Essa folha ela foi extraída pela bainha, ou seja, a ligação última ali com o caule, tá? Que é a parte que prende o pecíolo ao caule. Justamente, pessoal, nos vegetais caducos, que a gente falou anteriormente, é justamente aí que vai se desprender a folha do vegetal, causando ali a cicatriz, né, a zona de abscisão da folha com o caule, beleza? Tanto que isso daí você já deve ter visto essa folha, vou lembrar o nome da árvore não agora, mas você vê essa folha na bandeira do Canadá, né? É de uma árvore que é bem comum na região lá, e ela é de zona temperada, ela cai, né? Ela é comum no outono, você vê várias delas no chão, você vê a árvore sem folha nenhuma, o que não significa que a árvore ela está morrendo, né? Pelo contrário, essa daí é uma estratégia de sobrevivência, tá bom? Olha aqui, as estípulas, pessoal. As estípulas, então, vão ser essas expansões laterais bem ao fim, tá? Bem ao fim ali da bainha, junto da bainha do pecíolo. E você vai ver geralmente duas, né? Uma de cada lado ali. E o pecíolo, ele serve, pessoal, para várias situações. Você vai ter um pecíolo contendo clorofila, com folhas laterais pequenas ali, servindo também como zona fotossintética. Ou em algumas situações, pessoal, o pecíolo ele se especializa em espinho para proteção da planta, tá bom? Então aí você vai ter o pecíolo, que são essas folhas em miniaturas aí, laterais aí, a região da bainha, a região da folha que junta com o caule. Algumas folhas podem ou não apresentar todas as partes características de uma folha completa. As mais comuns são pecioladas. Pecioladas são folhas que se inserem diretamente ao caule, não apresentando bainha, tá bom? Comum nas angiospermas dicotiledôneas. Então, as pecioladas não vão apresentar bainha. Nós vamos ter também aqui, ó, as folhas sésseis. São folhas pouco comuns na natureza, não possuem pecíolo nem bainha, e a inserção ao caule é feita diretamente pela nervura central do limbo. O exemplo mais claro é a folha do tabaco. Então você tem uns casos desse aí que você vê, olha aí, a folha sessa, você acompanha aqui, não sei se dá para ler aqui, ó, essa da parte inferior, na direita, tá? Você vê que o caule está inserido diretamente na folha, tá bom? Não vai ter as estruturas ali de ligação entre o limbo e o caule. Olha aqui, pessoal, nós vamos ter também as invaginantes, onde a bainha envolve diretamente o caule,
não apresentando o pecíolo. Aqui, ó. A bainha envolve o caule aqui, tá vendo? Você vê ela abraçando aqui, ó. Tá vendo? Folha invaginante, a do meio aqui. Você vê, então, a bainha envolvendo todo o caule aí, sem a presença do pecíolo. O caso mais clássico é a folha do milho. Olha aí, falando sobre as nervuras, então, pessoal. As nervuras são o quê? Ó, essas estruturas que dão aqui, ó, essas marcações aqui lineares ou ramificadas na folha. Dá para ver aí, né? Então, quanto às nervuras, elas podem ser classificadas como paralelinérvias. São nervuras paralelas típicas de monocotiledôneos. Aqui, pessoal, aqui ó, na imagem, a paralelinérvia, você está vendo que essas estruturas, essas linhas que passam, essa marcação linear que passa na folha, elas são paralelas umas à outra. Então, se viu nervuras paralelas, elas são paralelinérvias, tá? As paralelinérvias são encontradas, então, nas monocotiledôneas. Então, vamos ter também as peninérvias, que são as nervuras ramificadas, que é o caso dessa folha aqui que eu estou mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Elas têm a nervura central e você vê aqui, ó, as nervuras de ramificação. Ó, tá aí, ó, o conceito. Nervuras ramificadas presentes principalmente em dicotiledôneos. Aqui, ó, a peninérvia. À direita e à esquerda, a paralelinérvia. Continuando, as adaptações morfológicas especiais das folhas permitem que elas desempenhem outras funções além das que já vimos. Algumas dessas são, né, a formação dos cotilédones. Pessoal, os cotilédones, eles são chamados de folhas embrionárias, tá bom? A formação embrionária é rica em reservas nutritivas. Então, vai ser lá no cotilédone que você vai ter uma região, que você vai ter um tecido, na verdade, chamado de tecido endospermático, que é responsável pela nutrição do embrião, tá? Então, essas folhas embrionárias, elas guardam esse tecido rico em nutrientes para nutrir o embrião. Pessoal, se você tem 2 cotilédones ali na semente, né, 2 cotilédones, 2 folhas dessas embrionárias que armazenam o endosperma, você vai ter, então, um vegetal dicotiledôneo, tá? Ó, di vem de 2, o prefixo di significa 2, e cotiledônio vem de cotilédone, que são essas folhas embrionárias. Então, dicotiledôneas, lá vai ter 2 cotilédones. Exemplo, o feijão aqui, ó, pessoal. Vê aqui embaixo essa imagem, o feijão. Quando você abre ele com facilidade, né? Quando você força ali o feijão, a semente do feijão, você não percebe que ele rompe, né? Ele rompe bem na metade e você consegue visualizar ali, ó, as estruturas do cotilédone. Quando você abrir, faz esse teste lá, abre ele, você vai ver uma estrutura mais escurinha ali, que são os cotilédones. Então ele é dividido em 2, um para cada lado. Então são vegetais dicotiledôneos, tá bom? Ou chamado também de eudicotiledôneos. E nós vamos ter os monocotiledôneos. São os vegetais que apresentam apenas um tipo dessa folha embrionária, o cotilédone, como é o caso do milho. Você pode reparar que o milho não vai ter aquela romper fácil, você não quebra ele no meio, né? Ele não vai quebrar bonitinho igual o feijão, porque ele é um monocotiledôneo, tá bom? Então, vamos lá. Adaptação das folhas. Por exemplo, das gavinhas, pessoal. Elas podem ser folhas modificadas, originadas pelo alongamento do pecíolo e da nervura central, servindo para a fixação do vegetal. Podemos observá-las em muitas plantas trepadeiras. Então, pessoal, isso daí foi uma modificação do pecíolo, né? O pecíolo ele se alonga porque ele tem que se sustentar em algum lugar, né? São plantas trepadeiras, elas precisam se sustentar em outras plantas para poder chegar a estratos mais altos da floresta e absorver energia luminosa, né? Porque se elas ficarem lá embaixo, elas vão morrer, elas precisam de luz. Então, o pecíolo ele se alonga e vai se enrolando no que ele vê pela frente, né? O objetivo dele é escorar, é trepar em algo, né? Por isso que são chamadas de folhas trepadeiras. Outras adaptações são os espinhos.
né? Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos espinhos em vegetais são as folhas, né? Ó, são folhas que reduziram sua superfície como proteção contra a transpiração excessiva e para proteção contra os animais. Quando você pensa em espinho, qual é a primeira vegetal, planta, né, que vem na sua cabeça? Geralmente é o cacto, né? Espinho, você vai cacto. Então, pessoal, o cacto, aqueles espinhos lá são folhas, tá bom? São folhas modificadas. Como é a região que o cacto vive? Tem grande disposição de água ou pouca disposição de água? Pouca disposição de água. Então, já pensou se o cacto tivesse uma folha dessa, com uma superfície de contato grande, com aquele sol batendo aqui direto o dia todo? Ia perder muita água. Então, o que aconteceu? Uma adaptação evolutiva, que essa folha ela foi ficando o quê? Na forma de um espinho ali, e isso diminui a superfície de contato com o sol, menos contato com o sol, menor perda de água, que essas plantas de regiões secas, né, são chamadas plantas xerófitas, elas não podem se dar o luxo de perder água, tá bom? Então essa adaptação evita a perda de água, também evita a predação, né, porque ela acaba servindo também como proteção. Quando você vê um espinho, uma folha modificada em espinho em regiões que não tem escassez de água, a proteção, então, foi ali a função principal da modificação dessa folha, beleza?